Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre um dos gêneros textuais que vocês provavelmente já conhecem, que se refere à publicidade, ao texto publicitário. E às vezes é comum as pessoas utilizarem publicidade e propaganda como sinônimos. Será que existem algumas diferenças sobre essas palavras? Então a gente vai analisar um pouquinho isso hoje, né? Então espero que vocês estejam aí já com os materiais de vocês. Parabenizo por estarem aprendendo, buscando enriquecer o intelecto de vocês. É sempre importante frisar a importância de vocês responderem às atividades antes do professor apresentar a resposta correta, porque isso faz com que vocês coloquem o cérebro em ação, a estrutura cognitiva responsável pela aquisição dos conhecimentos de vocês entra em ação, para que vocês possam inferir o significado, tentar aí, chutar uma resposta correta e a partir desse momento que vocês tentam deduzir a resposta correta, qual seja, vocês com certeza estão se apropriando dos saberes nas estruturas cognitivas de vocês, vocês vão fixar melhor na memória de vocês os conceitos. Então, parabéns mesmo por estarem aí assistindo as nossas videoaulas. Então, vamos começar aqui comentando sobre os nossos objetivos, que consistem em analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, e compreender a finalidade do texto. Então, o que é uma linguagem persuasiva? É aquela que busca convencer o leitor a respeito de uma ideia ou de repente, comprar um determinado produto. Então, eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que selecionar, se eu estou falando de publicidade, eu tenho que pensar uma imagem ali, um desenho, uma ilustração que cative a atenção do leitor. Eu tenho que escolher as palavras, que são os recursos da linguagem verbal, de forma que eu convença o leitor a respeito daquilo que eu quero que ele se convença, seja uma ideia, alertar sobre um fenômeno, alguma coisa que vise a prevenção, ou seja a venda de um determinado produto. Então, observem aqui a diferença. Qual seria quando vocês analisam esses dois copos, considerando a ilustração? É perceptível a diferença? Por que será que agora a McDonald's tem lançado esse modelo de copo com esse M diferente do anterior? Vocês fazem alguma ideia? Já perceberam? Já viram isso? Vamos analisar. Pensando em economizar na impressão de suas embalagens, a empresa passou a utilizar uma logomarca sustentável. Mas por que isso é importante? A empresa utiliza uma logo limpa e minimalista, ou seja, sem sombras, brilhos e texturas. Restaram apenas os arcos dourados em cor amarela. Então, percebam que a economia no material ficou perceptível ali, na mudança da ilustração dos copos. O que mais que a gente pode perceber? Observem agora essa imagem, Tá aí uma faixa ali da Michelin, é um boneco branco construído de pneus, E aí vocês têm, a Michelin esse é um boneco que ilustra uma empresa, uma indústria de pneus, bem famosa no mercado. E aí vocês têm na frente dessa figura, desse boneco construído de pneus e pintado na cor branca, com uma faixa, como se tivesse ganhado um prêmio Nobel ali, escrito Michelin. À frente desse boneco vocês têm a imagem de uma plantinha crescendo. Então, isso nos remete a pensar em alguma coisa referente à prevenção, aos cuidados que nós necessitamos ter com o meio ambiente. Temos aqui, então, uma imagem que nos remete a esses cuidados criteriosos e cautelosos que todos precisamos ter com relação ao nosso ambiente. Então, a identidade visual é um conjunto de símbolos que representam uma empresa, um produto ou um serviço. Dentro deste conjunto estão elementos como cores, formas e fontes. Daí o uso da linguagem híbrida, que se compõe de elementos verbais e não verbais. Então, o que seria essa linguagem híbrida? Então, você pode ter ali os desenhos, que são as imagens, as ilustrações, e também vocês podem ter as palavras,
né? As palavras fazem parte da linguagem verbal e os desenhos a gente chama de linguagem não verbal. E a linguagem da publicidade, pessoal? Percebam agora nesse slide essa logomarca. Vamos lá então fazer uma leitura. E dessa forma, não é comum ocorrerem mudanças drásticas, pois o público acaba por aderir ao produto, à empresa, à marca, devido à sua identidade visual e o que ela significa também socialmente, né? Então, se a empresa resolve fazer uma logomarca diferente para representar a sua campanha publicitária, ela não pode alterar muito, né? Algumas características ela tem que manter para que a pessoa que está analisando ali, o leitor, o observador, consiga fazer uma assimilação, né? Opa, essa logomarca se refere a tal empresa, então me lembra de tal produto que eu sou acostumado a consumir, né? Não pode haver uma mudança muito drástica quando se criam novas logomarcas para identificar determinados produtos, né? Ou vender determinadas ideias, né? Como eu disse, a publicidade também serve para fazer a prevenção a determinadas situações que são necessárias, né? Como a prevenção à dengue, por exemplo, né? A gente pode ter ali várias ilustrações, se vocês digitarem lá no Google texto publicitário ou publicidade de campanha contra a dengue, vocês vão ver que apresentam-se ali várias imagens para vocês, né, pensadas para fazer um alerta à população com relação aos cuidados que tem que ter para evitar, né, que as pessoas sejam contaminadas. Então, vocês têm aí a publicidade voltada não somente para vender um produto, mas para alertar as pessoas com relação a determinadas situações, né, a determinados perigos. Então, a gente tem aqui, ó, que a logomarca, né, observem aqui, né, que existe aqui uma logomarca. E o que será que teria causado essa mudança, né? Vocês percebem alguma modificação? Vocês se lembram como que era esse M antes, de que cor que ele era? Né? Então eu vou deixar vocês pensando um pouquinho aí e a gente volta na sequência para discutir melhor essa questão. Um tempinho para vocês.
Então, pessoal, retornando aí às nossas reflexões, né? Se vocês se lembraram bem, esse M, ele vinha antes com... O plano de fundo dessa imagem era na cor vermelha, né? E agora a empresa está preocupada com as questões ambientais, né? Então coloriu na cor verde para se referir ao meio ambiente, a essa preocupação com a sustentabilidade ambiental em todos os aspectos, né? Então é nesse sentido que a logomarca sofreu aí uma alteração. E vamos para a primeira atividade. Leia a manchete publicada na revista Veja. McDonald's muda logo para ficar mais verde na Europa. Por redação publicada em 24 de novembro de 2009. Olha que já faz tempo. Explique o porquê você entendeu da expressão ficar mais verde na Europa. Né? O que você entendeu? Por que foi elaborada essa expressão aí? Né? Ficar mais verde na Europa e por que houve a alteração também nas cores da imagem da logomarca? Um tempo para vocês agora escreverem a resposta para essa primeira atividade. E aí, pessoal, o que vocês responderam? Observe uma sugestão nossa aqui para a gente pensar essa questão. Então, vejam, a empresa fez uma campanha para demonstrar a preocupação ambiental, né, em termos de sustentabilidade. A logo ficou verde para identificar-se com vegetarianos e veganos. Né? Então, houve aí essa preocupação do ilustrador, da pessoa que reorganizou essa imagem, né, em demonstrar para o leitor, para o observador, que existe sim uma preocupação com as questões ambientais, com a sustentabilidade ambiental, por parte dos empresários aí, né, que comandam essa empresa, certo?
Então, também percebam aqui, né, a presença de uma figura de linguagem nesse discurso verbal, quando a gente diz assim, a McDonald's muda logo para ficar mais verde na Europa, né? Então, a gente tem aqui como que essa logo vai ficar mais verde, se referindo aí a questões ambientais, né? Temos aqui uma figura de linguagem. Vamos continuar a leitura, convido vocês então a ler comigo aqui. O McDonald's decidiu ficar mais verde na Europa, buscando uma imagem ambientalmente amigável. A rede começa a nova ação mudando a cor da fachada e do logo, de vermelho para verde, de cerca de 100 lanchonetes alemãs até o fim do ano. Acusado por grupos ambientais de inimiga do ambiente, o McDonald's quer reverter a imagem negativa com outras atitudes sustentáveis, como a conversão do óleo usado nos restaurantes em biodiesel. Né? Então, a empresa aqui propôs que todo aquele óleo que antigamente provavelmente era jogado fora, né, por não ser mais útil, aquele óleo que vai ficando velho para fazer os alimentos, esse óleo vai ser armazenado, né, e vai ser ofertado para que as pessoas possam transformá-lo ali num biodiesel, né, o que torna a ideia da sustentabilidade mais plausível. Continuando, pessoal, a leitura aqui nesse slide. Observem essa imagem, né, que é uma linguagem não verbal, mas que ela nos permite fazer uma análise bem aprofundada sobre as questões ambientais. Olha o quanto que ela é simbólica. Temos aqui a imagem de um pulmão construído, né, a partir de folhas. Né? Essas folhas lembram aí o oxigênio, né? O oxigênio que nós conseguimos por meio do processo de fotossíntese das plantas. Então, nós temos um pulmão constituído por folhas e elas estão bem verdinhas, né, com aquela ideia de vivacidade. Então, conforme Simon Sinek, em 2018, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Para tanto, a publicidade é o principal meio de informar através das embalagens, dos rótulos, ao consumidor sobre produtos ou serviços e compromissos da marca, né? Então, a tentativa aí da McDonald's de atrair um número maior de consumidores ao se demonstrar preocupada com questões de sustentabilidade. Vamos continuar agora fazendo as reflexões sobre esse cartaz aqui, né? Então, observem ali a imagem e os demais elementos. Né? Nós temos aqui uma máquina de lavar e secar, né? É uma máquina utilizada aí para fazer dupla função, tanto lavar quanto secar as roupas. Só que essa máquina não está inserida ali num espaço, num ambiente que seria o esperado, talvez, do leitor, né? Dentro de uma lavanderia, de uma casa, né? Não, ela está sozinha ali no meio do deserto, né? Com o seu clima extremamente árido ali, né? Então, vejam que no deserto a gente pensa nessa característica principal que é o fato de não produzir água, né? Não se consegue extrair água do deserto, né? Então o leitor pode pensar, poxa, mas se não tem água, como que essa máquina vai lavar a roupa se precisa de água para lavar a roupa? Né? Então talvez fica aí subliminar uma mensagem de que essa máquina de lavar roupa é extremamente econômica, né? Que a pessoa que comprar vai conseguir economizar bastante água, tendo em vista as condições aí de seca, né? Se no meio de uma seca ela consegue dar conta de lavar a roupa, então vai ser utilizada aí um mínimo de água, né? Vai ter aí uma economia bem significativa. A ideia, né, provavelmente intencionalmente articulada ali pelo ilustrador, vai nesse sentido, né? A gente pode pensar isso, é uma possibilidade de interpretação. E vamos agora para a segunda atividade. Uma lavadora de roupa com função lava e seca, lançada no mercado diretamente do deserto no Dia Mundial da Água. Então vejam que foi lançada no Dia Mundial da Água. Isso também é bem simbólico e significativo para a gente analisar. Que vantagem do produto o fabricante quis destacar ao inseri-lo nesse cenário? E aí, será que é difícil para vocês elaborar uma resposta para essa pergunta? Vou deixar vocês aí um tempo significativo escrevendo e treinando a habilidade escrita de vocês ao analisar os aspectos verbais e não verbais aí
né, demais essa questão aí. Retornando então, pessoal, observem que uma sugestão de resposta seria a gente afirmar que o solo seco do deserto ilustra a falta de água e destaca-se em relação às nuvens azuis ao fundo, que lembram água. Tais elementos sugerem a vantagem do produto ser sustentável, com menor consumo de água e duas funções, lavar e secar roupas, né? Então, quaisquer respostas que vocês tenham elaborado semelhante a essa sugestão de resposta, vocês também acertaram. Parabéns! Certo? Então, para a gente concluir, segundo o estudo Estilos de Vida, realizado pela Nielsen Company, em 2019, com aproximadamente 21 mil pessoas, ficou demonstrado que cerca de 42% dos brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. E 30% conferem a lista de ingredientes dos rótulos. E ainda, 58% não compram produtos de empresas que realizam testes em animais e 65% não compram de empresas associadas ao trabalho escravo. Então, a título de curiosidade, para a gente ver como que essa questão da preocupação ambiental vem tomando conta do comportamento das pessoas, né, na hora de escolher um produto para consumir, para comprar, para adquirir. Certo? Então, o que a gente estudou nessa aula? Nós analisamos a constituição dos elementos da identidade visual de um produto ou serviço, compreendemos a linguagem da publicidade e seu impacto no comportamento dos consumidores. Agradeço muito a participação de todos vocês, continuem realizando as atividades e até breve.